Glória a Deus. Deus é bom, né, amados? Deus é bom ao tempo todo na nossa vida. Compartilhar uma experiência que o Senhor me deu. Na verdade, são 3 experiências, amados. Eu só vou falar uma. E ao decorrer das oportunidades, eu vou ter o prazer de compartilhar com a amada igreja. Amém? Nessa noite, eu me lembro bem que a apóstola, ela ministrou sobre a minha vida. E ela chegou diante de mim, ela falou bem assim: que Deus te revele o exército designado, exército novos, para você, e você vai ver e contemplar. Exército celestial. E ela ministrou sobre a minha vida. E desceu 2 varão. E ele me levava a uma altura, irmão, no céu. E aí eu vi as coisas maravilhosas. Coisas que o Senhor tem preparado para a amada igreja. Quem veio disposto a buscar o Senhor. E aí o Senhor falava para mim que Ele sabia da busca de qualquer um, de cada pessoa que saiu da sua cidade, da sua casa para estar aqui. E o Senhor falava: eu sei a guerra de cada um deles. Mas se ele crê em mim, as guerras que eles entregaram quando eles chegaram aqui, que eles entregaram para mim, eu darei essa vitória a ele. Porque eu sou o Senhor dos exércitos. O Senhor falava dessa maneira. E aí, irmão, eu via casa de pessoas que estão aqui, que estão vivendo num cárcere, irmão, dentro da sua casa. Pessoas que estão vivendo oprimidas dentro da sua casa. E o Senhor, eu estou vendo as guerras, as tribulações que eles estão passando. E aí o Senhor falava: tem gente, irmão, que estão sendo libertada nesse processo de Deus aqui. Cativeiro, irmão, de mente. Na mente. E eu via pessoas, irmão, acorrentadas na cabeça. E os anjos do Senhor, irmão, ele desceu sobre aquela pessoa. Ele destruiu aquelas correntes que estavam na mente da pessoa. E quando ele tirava isso, eu podia ver o semblante das pessoas mudarem. Elas ficavam alegres, elas ficavam mais tementes o Senhor, elas se entregavam. E aí o Senhor falava: essa é a confusão de Satanás que ele colocou na mente dessas pessoas. E aí o Senhor falava: mas eles vieram de tão longe ao meu encontro. Eles vieram por amor a mim honrar, e eu honrarei eles. E aí o Senhor está tirando todo o embaraço, a confusão que está na mente. O Senhor falava: tem pessoas aqui, irmão, que precisam voltar com uma mente de Cristo. Uma mente renovada. Tem pessoas que estão, meu irmão, vivendo num cárcere, ali, estão oprimidos na sua mente. Muito confuso, irmão. Era uma confusão muito grande. E aí o Senhor falava: tem 2 pastores aqui que estão numa batalha muito grande, irmão, na sua mente. Está um embaraço muito grande sobre a obra dele. E aí o Senhor falava: Senhor, o que eu posso fazer? E aí o Senhor falava para mim: a verdade o liberta. Você vai só falar a minha palavra e vai falar da maneira que eu quero me revelar na vida deles. E esses pastores que estão com uma confusão, um embaraço muito na mente, irmão, deixaram de crer. Se afastaram muito do princípio do Senhor. E que eles precisam tomar o caminho de volta. Eles precisam ter um entendimento. E aí o Senhor falou: por causa disso que a igreja não está prosperando. Por causa disso que a igreja, ela não vem crescendo. Porque aonde o homem de Deus, um pregador de Deus, irmão, ele tem o Espírito Santo na vida, tudo começa a fluir. Porque a palavra de Deus diz que aonde há a presença do Senhor, há liberdade.
As trevas serão destruídas, o cárcere vinha abaixo. As fortalezas do diabo, tudo, irmão, despedaçará. E eu podia ver, irmão, os anjos descendo sobre esse lugar. Eles desciam, irmão, com algo na mão. Eu não sei explicar para o irmão o que era. Mas era algo que o Senhor ia entregar. Eu disse, Senhor, você vai entregar nesse momento? O Senhor, não. O que eu vou entregar para essa noite, já está lá, o Senhor falava. Mas o Senhor se revelava hoje. E aí o Senhor falava que tinha muita gente, irmão, que precisa ser liberto. Estão no campo de batalha, mas estão feridos, irmão. O Senhor falava que ainda o soldado está de pé no campo de batalha, mas está ferido. Está fraco, irmão. Ainda está de pé, o Senhor falava, mas tem coração ferido. Tem almas que estão, irmão, na ferida. Tem pessoas que estão trazendo trauma. Tem pessoas que chegaram aqui doentes de alma, irmão. Feridas abertas. Carregaram traumas. E eles precisam, aí o Senhor, eu vi, irmão, quando descia uma porta bem no meio desse lugar. Uma porta de poder, uma porta tudo de ouro, detalhes de cristal. E aí o Senhor falava, eu falava assim para o Senhor, Senhor, o que é isso? E aí o Senhor veio, eu sou a porta da igreja. Mas até agora ninguém veio bater na minha porta. Eu sou a porta. Já vi as pessoas, irmão, chorando. Eu vi as pessoas aqui que eu nunca tinha conhecido, pessoas que ainda nem conversei, irmão. Mas que estavam sendo, irmão, restituídas por Deus. E aí o Senhor falava assim, o meu povo saiu debaixo de guerra. Mas ele vai voltar, irmão. Escute bem. Todos nós que nós saímos da nossa casa para vir para cá, nós viemos debaixo de grandes guerras. Mas eu quero te falar, porque assim o Senhor falou, quando eu e você voltamos para a nossa casa, irmão, quem vai, irmão, causar as guerras, quem vai destruir vai ser você na sua ida para a sua casa. Somos nós, irmão, cheios da autoridade de Deus. E aí chegou parte do céu, irmão. E aí eu vi um varão, ele estava no monte. Varão com um traje de batalha, irmão, muito, muito forte. E ele estava com o escudo e uma espada na mão. Ele estava no monte. Um monte muito alto. E aquele varão muito forte, irmão, muito forte. Ele levantava a espada na mão dele dessa maneira. E ele disse, chegou o meu momento. E eu vou descer naquele lugar, vou descer naquela terra. E aí o Senhor falava, eu estou indo para a terra para vencer. Eu sou o general de guerra. Eu nunca perdi uma batalha. E eu não vou permitir que nenhum de vocês também vão perder uma batalha, porque vocês são meus escolhidos, o Senhor falava. O nosso general de guerra é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele vinha, irmão, mas ele não descia sobre essa terra, ele ficava no monte. Ele ficava no monte. E aí o Senhor falou, estou aqui para me salvar a minha nação. A nação brasileira. A nação que clama, a nação que busca. A nação que ora, que clama. Vocês, irmão, você tem que crer no Senhor. Quando vocês estão aqui, vocês estão em barra de guerra. Mas algo lá na casa de vocês está sendo liberto. Tem marido que está sendo liberto. Tem esposa que está sendo liberta. Tem filho que está sendo liberto das drogas. Isso é prova de Deus, irmão. Que Deus, Ele é conosco. Eu faço para a amada igreja. Deixa Deus tratar o seu coração. Até isso é uma batalha, irmão, na nossa vida, para a gente abrir o nosso coração. Isso é uma batalha, sabia? E não é assim. E aí tocava, irmão, outro varão, conhecido como se fosse aquele que o pastor tocava aqui, não sei como é o nome daquilo, chofar. Eles tocavam, irmão.
E aí o general de guerra lhe dava uma ordem na região celestial. Irmão, eu via descer, irmão, muito anjos poderosos. Anjos que eu nunca tinha visto na vida, irmão. Durante a minha experiência, durante o meu caminhar, eu nunca tinha visto um anjo específico daquele jeito. E eles passavam, irmão, perto de mim. E aí o Senhor falava para mim, não converse com ele. Porque eles não são de conversar com vocês. Eles são designados a minha vitória na terra. E eram uns anjos, irmão, muito poderosos. Eles não conversavam com ninguém, eles desciam, irmão, numa autoridade no sobrenatural. Desciam para a terra. Um grande exército de Deus. E eles desciam, irmão, diante do monte do Senhor, eles ficavam tudo reunidos como se fosse esperando uma ordem. E aí eu podia ver, irmão, a igreja marchando. A igreja, ela marchava, mas não era nesse lugar, irmão. Ela marchava como se fosse andando nos ares. A igreja, ela marchava, irmão. E aí começava a marchar, e aquele lugar começava a estremecer, a região celestial. E eu podia ver, irmão, as correntes quebrando. Elas quebravam as correntes. E aonde vocês passavam marchando, eu estou falando nós aqui, igreja do Senhor vitoriosa, passavam marchando. E eu olhando aquilo ali, eu me admirava e falava, o Senhor. E aí o Senhor falava, isso é o meu poder. Ele disse, eu quero que a minha igreja marche. Eu disse, como assim o Senhor? O Senhor falava que tem muitas pessoas aqui, irmão, que perderam o território. Perderam o território lá na sua casa. Perderam o território dentro da sua igreja. E que vocês precisam, irmão, reter o território. Porque quando nós paramos de buscar o Senhor, quando nós paramos de orar ao Senhor, o inimigo vai lá no nosso território e acampa o acampamento lá. Ele demarca que é dele. Mas o Senhor vai nos ensinar a recuperar esse nosso território. Nós vamos derrubar as tendas do inimigo. Porque nós somos o exército poderoso de Cristo. Nós precisamos reter, irmão, aquele que foi roubado de nós. Aquele que foi consumido pela dor, pela tristeza, pelas decepções, pelas perdas. Só quem pode dar para nós de volta, irmão, é o nosso Senhor. E eu via, irmão, a igreja marchando. Só que tinha um exato momento que alguns caiu. E eu fiquei sem entender aquilo. As pessoas marchando, tinha as pessoas que caíam, mas não se machucavam, voltavam para cá, para esse lugar. E eu ficava sem entender, eu perguntei, Senhor, o que é isso? Ele disse, quem está caindo daqui, são aquelas pessoas que ainda não creram no meu poder. Aí o Senhor falava, quando vocês creem em mim, eu passo a existir para você. Mas quando a gente não crê, irmão, Deus ele deixa de existir para mim. Porque até para a gente, irmão, herdar a nossa salvação, nós temos que crer. Ser servo do Senhor tem que andar com fé. E aí o Senhor falava, aquele que crê, eu sou o firmamento dos pés dele. E a igreja, ela caminhava no ar, irmão. Mas tinha pessoas que caíam. E o Senhor, por que estão caindo? Porque ainda não creem no meu poder. Eles ainda não creem que eu vou trabalhar na vida deles. Eles não creem ainda que eu vou fazer o sobrenatural na vida deles. E aquela igreja marchava diante daquele exército. E aí tocava de novo o chofar diante do Senhor. E o Senhor levantava a espada. E ele dava uma ordem. E descia. E antes daquele ano descer, irmão, tinha como se fosse translandado. Eu voltava nesse lugar de novo. E aí, irmão, antes dos anjos descer, antes de eu ter essa minha experiência, eu estava ali, naquele lugar ali, sozinho, orando pelo Senhor. E algo me incomodava no meu coração. E eu olhava para a igreja. Eu ficava ali em cima, ali, que era para mim ver, ter uma visão bem ampla. Eu podia ver um ser maligno, irmão. Ele entrava. Aqui, estava rodeado de anjos já, irmão. Mas não era o anjo que o Senhor tinha determinado, mas tinha anjos nos guardando aqui. Essa parede aqui não estava assim, irmão. Estava uma construção no sobrenatural, uma barreira no mundo espiritual. E esse ser eu vi, irmão, ele caminhar aqui. Eu disse, Senhor,
esse lugar está protegido? Ele disse, está protegido. Então, por que esse ser maligno, ele entrou aqui? E aí o Senhor falava, a porta dele entrar aqui é a porta da incredulidade. E não é só isso. Não é só a incredulidade que abriu as portas para esse ser maligno entrar aqui, irmão. E eu ficava olhando, e aí, isso em pé ali, irmão, o Senhor me dava a visão. E aí eu fiquei por um momento, fui beber água, aí voltei, e continuou a mesma coisa. Eu vi aquele ser dentro daqui. Aí o Senhor falava, a porta que ele entrou agora não é paz, é pelos pecados ocultos. Pecados que não estão sendo confessados. E aí o Senhor falava, meu povo tem que entender que eu quero fazer a transformação completa. Eu quero, primeiramente, o Senhor falava, libertar no nosso interior. Aquela bagagem, aquela sujeira que estão oculta lá. O Senhor, Ele quer trazer para fora, que Ele quer limpar. Que Ele quer te restaurar. E aqueles anjos, irmão, ele tinha uma cabeça como se fosse de uma galinha. Um corpo como se fosse de um pássaro. Mas eu podia ver que era o corpo de dragão. Como se fosse as asas de dragão, a cauda como se fosse uma cobra. E nas costas dele não eram penas, era cheio de espinho espinhosos. Ele era muito poderoso. E ele passava, irmão. Ele vinha até nessa certa. E ele voltava. Ele não entrava para cá, mas do altar. E aí quando eu vi, ele levantava, irmão. Aquele rabo dele, crescia uma cobra e começava a lançar seta por todo canto. Lançava a seta até nas paredes. E aquela seta, onde pegava no coração, irmão, o destino era coração. O alvo dele era o coração. E eu podia ver, irmão, que tinha pessoas que sentiam dor no coração. O alvo dele é o coração. Eu disse, mas como assim, Senhor? Ele falava para mim, observa. E eu observava, irmão. Olha assim que descia em 2 olhos. Olhos muito grandes. E aonde aquele ser ia passando, irmão, eles iam tipo botando ovos, irmão. Nunca tinha visto ovos. E sameava ovos dentro. E aí aquele ovo começava a explodir e saía a cobra. E aí o Senhor falou, mas esse espírito maligno, ele é forte. Ele não sai com oração. Ele sai com oração e jejum. A gente consegue vencer. Ele disse, mas eu sou o Senhor. Eu estou vencendo para a igreja. Aí descia esse exército, irmão, igual eu acabei de falar. Um exército que eu nunca tinha visto na minha vida. Eles desciam. O anjos valentes, irmão, guerreiros valentes. Ele não conversava com ninguém. Quando o Senhor lhe dava ordem para aqueles exércitos, irmão, ele descia destruindo, já ia para a matança. E aí o Senhor falava, são um exército do meu juízo nessa terra. Eles são específicos para mim. Para matar, para vencer. Irmão, veio um combate. Antes de descer aqui. Eu podia ver, irmão, cabeça de demônios. Asas de demônio caindo. Eles ficavam caindo, irmão. E aquele exército vencendo. Onde aquele exército passava, irmão, nada ficava de pé diante deles. Eram muitos valentes, muitos poderosos. E aí esse ser que estava aqui, irmão, tentava entrar numa batalha com eles. Mas não eram poderosos igual o exército de Deus. Eles desciam, irmão. O anjo, eu descia junto com esses exércitos aqui, irmão. Somos sobrenatural. Eu descia, eu entrava nessa terra. Eu ia com ele, irmão, por debaixo da terra. E eles guerreando, irmão. E eu disse, para onde que nós vamos? Ele disse, eu vou te mostrar as fortalezas do diabo. E eu descia com eles. Ele, irmão, como se fosse assim, tipo um castelo, como se fosse assim, uma coisa de filme. Casa, irmão, casa, fortaleza de demônio. E ele botava abaixo, irmão. Ele disse, a minha igreja também, ela pega contra-ataque que vem de baixo. Não é só de cima. E ele destruiu, irmão. Destruiu. Onde aquele exército passava era um exército inabalável.
nada ficava. E ele não falava uma palavra. Ele era um anjo mesmo de juízo de Deus para destruição, para matança. E muito poderoso, irmão. Eles ficavam, irmão, rodeando esse lugar aqui. Ele ficava rodeando esse lugar. Mas era um anjo muito poderoso, irmão. Era um anjo muito poderoso. E aí o Senhor chegava comigo sobre esse lugar, mas ele ficava olhando o apóstolo pregar. Ele ficava olhando para o apóstolo ali no teclado. E ele falava bem assim, ó, fala para o meu servo que a partir dessa noite, o que eu vou entregar na vida deles, que ainda vou proporcionar para eles, eles vão precisar de pessoas capacitadas. Eles precisam ter pessoas capacitadas, cumprimentada pela obra do Senhor. E aí o Senhor falava, é muito para eles que eu vou entregar para eles, é muito. E aí o Senhor me leva lá naquela cena, irmão, de Moisés. Quando Moisés levantava os braços, Israel vencia. E quando ele abaixava, os amalequitas venciam. E aí o Senhor falava, eu vou escolher pessoas capacitadas aqui para levantar o braço deles. Porque as cargas que eu estou colocando na vida dele, do apóstolo mais apóstola, é muito para eles. Ele precisa de um braço acolhedor. Ele precisa de pessoas dispostas para caminhar com eles, pessoas verdadeiras, pessoas que amam o Senhor. Quantos aqui querem ser esse braço para ajudar? Você está sendo esse braço lá na sua igreja, lá no seu ministério. O Senhor quer os valentes. O Senhor quer aquelas pessoas que têm amor pela obra, que anseiam pelo Senhor, que acordam, o coração já está voltado para eles. Irmão, Deus ele está contando comigo e com você. Já o Senhor falava, já venci o maligno. E eu via 2 casamentos. Um acontecia. Um ainda não acontecia. As 2 alianças estavam. E a função daquele ser maligno, irmão, ele estava aqui confrontando a pessoas no casamento. A área dele é no casamento. Ele encanta a pessoa dentro da igreja através de brecha na nossa vida, de pecado não confessado com o Senhor. Aí o Senhor falava assim para mim, ó, depois que casa, larga uma vida de pecado, mas o pecado fica lá, ó. Eles não pediram perdão de mim. Os pecados estão lá atrás, estão acumulados, estão ocultos. Então quando você for casar, irmão, peça perdão para o Senhor. No momento que você já conhece a palavra, já começa a cobrança de Deus na sua vida. E você tem que se abrir com o Senhor, tem que pedir ao Senhor, me perdoa que todos esses tempos eu estava no namoro, eu estava vivendo uma vida de pecado. Me perdoa, Senhor. Nosso Deus é Deus zeloso, amados. As coisas de Deus são perfeitas. Nosso Deus é santo. Então por que nós não procuramos fazer as coisas santas para o Senhor? Você está diante de mim? Não, amado. Vocês estão diante do Deus Todo-Poderoso. Então Deus é o melhor. Seja o guerreiro qual o Senhor designou para vocês, amada igreja. Você querendo ou não, você já é um guerreiro de Deus aqui. Você está debaixo de batalha. Glória a Deus. Eu disse, Senhor, mas como é que eu vou falar para a igreja isso se eu não tenho como provar? As pessoas não vão acreditar em mim. Aí o Senhor falava, Isaías 59, versículo 5. A palavra de Deus diz aqui, ó, choca os ovos de cobra e tece teia de aranha. Quem come dos ovos morrerá. E se um dos ovos ser quebrado, sai uma vibra. Foi a visão que o Senhor me dava. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, irmão. Eu disse, Senhor, como que é que o Senhor vai dar uma experiência, uma visão para mim que eu não tenho como provar para a igreja? Que nem tudo vão crer em mim. E o Senhor abre a sua Bíblia, abria a minha Bíblia, o Senhor botava versículo. Isaías 59,
Versículo 5. Vocês podem ler, vocês podem meditar, irmão. O mal existe, mas o nosso Deus, Ele é maior. E o Senhor falava, muitas pessoas no casamento estão sofrendo contra-ataque, irmão. Não estão sabendo lidar. Pensa que é só o casar, mas não é, irmão. Se nós demos um brecha, o inimigo está esperando um vacilo meu e de você. Ele procura um vacilo meu e de você. Se eu vacilar para ele, é fatal. Ele entra e destrói. Então que nós viemos vigiar, irmão. Ser soldado ousado pelo Senhor. Não fique com vergonha de levar a palavra do Senhor, porque Deus, Ele não dá o espírito de covardia para a igreja, mas sim um espírito de ousadia. Mas para que eu e você sejamos ousados na mão do Senhor, vamos falar do nosso Deus. Só de se arrepender e voltar e as práticas das primeiras obras. Então, se lá atrás você evangelizava, você não evangeliza mais, irmão, volte a evangelizar. Volte às primeiras práticas, volte às primeiras obras, volte ao primeiro amor, olhe para o Cristo. E aí o Senhor me dava uma visão, irmão, assim que eu fosse numa cruz. E aí o Senhor me dava uma visão da minha filha, irmão. Levava minha filha adiante como se fosse para um sacrifício na cruz do Calvário. E aí eu me desesperava, irmão, eu disse, Senhor, é minha filha, não mata minha filha não. É a única que o Senhor me deu para mim. E eu via a dor muito grande no meu coração. E o Senhor falava, da mesma maneira que você está se sentindo essa dor, o meu Pai sentiu quando eu morri por vocês. Ele disse, está pensando que o meu Pai não sofreu? Quando ele vê um filho sendo crucificado lá. Eu disse, Senhor, não mata minha filha não, não sacrifica a minha filha não. Aí eu disse, Senhor, eu não vou fazer isso. Mas para que a igreja entenda, que você entenda. O tanto que o meu pai sofreu por mim. É triste, irmão. Nós somos um pai. Você é mãe. Imagina uma situação onde você vê o seu filho indo, irmão, para morrer com o seu desespero. Porque eu me desesperei, irmão. Eu confesso para o irmão que eu me desesperei. Eu senti a dor no meu coração. Quando nós pecamos, irmão, quando nós erramos, quando nós nos afastamos do caminho do Senhor, o Senhor também lhe sofre. O Senhor lhe sofre por nós. E aí o Senhor já mudava, irmão, para a igreja. Ele me dava a imagem, irmão, daquele filho pródigo. Que ele disse, eu vou me levantar e vou me arrumar. Eu vou para o encontro do meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai. E eles voltavam, irmão, para encontrar. O Senhor falava comigo assim, aquele que se afastaram da minha igreja, que saíram da minha presença, eles falavam, eles são deserdados. Eu ouvi palavras duras, irmão, do meu Senhor. Não se afaste, irmão, aconteça o que acontecer, não deixe os caminhos do Senhor. Porque tem muitas pessoas, irmão, que largam a mão da sua herança, irmão. Sair da presença do Senhor, você está abrindo a mão de tudo, irmão. Da sua chamada, do seu ministério, da sua salvação. Porque o Senhor, Ele fala, eu sou o único Deus. E fora de mim não há salvação. Quando alguém sai da presença do Senhor, irmão, você está abrindo a mão da sua herança. E o Senhor tem muitos aí que estão abrindo a mão da sua herança. E nós achamos, irmão, porque nós saímos da presença do Senhor para o mundo afora, viver a nossa vida como nós queremos, irmão. Você está abrindo a mão da sua herança, você está abrindo a mão da sua salvação. E aí o Senhor falou, quem sai da minha presença, eu não vou atrás. O Senhor falava, irmão, eu não vou atrás. Tem muitas pessoas que não vão para a igreja porque estão reclamando, porque não gostam da pregação, porque não gostam disso. Irmão, a mesma distância que é da igreja, da sua casa para a igreja, da igreja para a sua casa. O Senhor, Ele busca aquele que não sabe voltar. Mas você já sabe o caminho que venha. O Senhor lhes espera. A palavra diz que aquele filho, quando o pai vê ele longe, ele corre ao seu encontro, ele beija. Mas no momento diz que a palavra diz que o Senhor ele vai atrás. O Senhor ele vai atrás de ovelhas perdidas, aqueles que precisam conhecer o primeiro amor. Mas aquele que já conhece a palavra,
que já experimentaram o sobrenatural de Deus e sai. O Senhor me falava, então, eu vou deserdar aqueles que saíram da minha presença. E eu não vou atrás, o Senhor falava. Porque Ele já sabe o caminho de volta. Então a decisão é dele de vir. Eu estou esperando, mas eu não vou atrás. Eu vou atrás de aquele que quer. Mas aquele que saiu da presença do Senhor, o Senhor falava, irmão, ele não vai atrás. Porque já sabe o caminho. A mesma distância da igreja da sua casa até a igreja. O Pai, Ele espera. O Pai, Ele cuida. Evangelho, irmão, é decisão. É você que decide. Sou eu que decido. Muita gente, irmão, chegaram a dizer que sabe o quê? Eu errei com meu filho. O que será que eu fiz, Senhor? Por eu estar passando por isso. Por que o meu filho desistiu de você? Por que o meu filho não quer compromisso com o Senhor? Ah, Senhor, mas já preguei, ele estava na igreja e saiu. E carrega essa culpa, irmão. Mas eu quero lhe falar. Você não errou não, minha irmã. Você não errou não, meu irmão. Porque a palavra disse, ó. Ensinarei os nossos filhos o que caminho que deve seguir. Para que, outrora, ele não se desvia. Então você já fez sua parte. Você pregou a palavra, irmão. Evangelho é decisão. O filho tem que decidir por ele. Já tem opinião formada. Ele sabe o que é bom e ruim. Evangelho é decisão. Você que decide. Se você quer ou não quer. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então foi essa experiência. Vou agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a amada igreja. Em nome de Jesus. Amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória